Olá, sou a professora Daiana Trindade e a aula é Marx e a crítica ao capital. Marx, que é filósofo, sociólogo e economista. E é muito interessante porque quando falamos de Marx, tenho certeza que vem várias ideias na cabeça de vocês. Mas nessa aula, vocês irão compreender a teoria marxista. Começamos então falando que Marx, ele entende a sociedade a partir do materialismo histórico ou materialismo dialético. Mas é muito importante nós compreendermos essas palavras. Primeiro, materialismo. O que é materialismo? Materialismo, ele parte da realidade material. Aqui, ó, eu, Daiana, materialmente sou a Daiana. Então, matéria. É isso que o Marx vai partir. E olha que interessante, falamos de matéria, lembram de química, na verdade? Olha a relação entre as disciplinas. Então, materialismo, matéria. Além disso, histórico. Então, todo o processo histórico. E dialético. Dialético, precisamos retomar a filosofia. Que dialética quer dizer o quê? A contraposição de ideias. Eu penso A, tu pensas B e nós ficamos numa discussão de ideias. E dialética tem a ver com isso, com contradições. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre dialética, assistam às nossas videoaulas. Então, gente, vocês notam que quando Marx fala o materialismo histórico, dialético, ele quer dizer o quê? Estudar a sociedade, estudar a história. Então, o materialismo histórico seria uma ciência da história. Então, o Marx, ele vai analisar a história e vai fazer a sua crítica. E, principalmente, a crítica ao quê? Aqui, ao capital. Por que uma crítica ao capital? Porque Marx, ele vive no auge do sistema capitalista. E Marx e Engels se indignam muito com as condições que os proletariados eles estão. Opa, falou proletariado, prof? Que palavra é essa? Proletariado, gente, quer dizer os trabalhadores. Porque Marx ele vai tentar compreender e entender esses proletariados e como que eles vivem nesse sistema capitalista. Só que, para compreendermos melhor a ideia marxista, vem comigo. Nós temos aqui a superestrutura e a infraestrutura, que são conceitos fundamentais para que a gente consiga entender a teoria marxista. Me acompanhem aqui. Quando nós falamos de infraestrutura, que são condições econômicas presentes na sociedade, vamos também traduzir isso aqui. A infraestrutura, gente, é o que está embaixo, é o que sustenta, é a estrutura, infraestrutura, que está sustentando. Interessante entendermos que quem que sustenta essa infraestrutura? É uma classe social. A classe social chamada burguesia, porque a burguesia, ela detém o poder. Ela detém o quê? Os meios de produção. Mas quando eu falo para vocês meios de produção, o que é isso? Vamos pegar um exemplo. Lá, o grande empresário, né? Grandes multinacionais, eles detêm o quê? Os meios de produção. É a burguesia, é a classe hegemônica que está dominando a todos. Então, essa burguesia, ela está aqui, com essa infraestrutura. Só que pensem comigo, se há sempre uma luta de classes entre os proletariados, que são os trabalhadores, e a burguesia, que detém esses meios de produção, você vai pensar, tá, mas como que os trabalhadores se sujeitam? Os proletariados se sujeitam a sustentar essa estrutura, essa burguesia. Porque nós temos a superestrutura. Então, se aqui na infraestrutura são essas condições econômicas presentes na sociedade, que tem a ver com os modos de produção, porque, repito, quem detém os meios de produção é a burguesia. E essa burguesia, ela detém nós, enquanto trabalhadores, enquanto proletariados. E está aqui, ó, nessa infraestrutura. E aí sobe para essa superestrutura, que vai fazer o quê? Justificar esse poder. Justificar que a burguesia, ela está no poder, sem muitos questionamentos. Então pensem comigo, quais são as pessoas que fazem parte da política? Que bom que nós estamos conseguindo aqui no Brasil, aos poucos, termos mais representatividade, termos mais uma diversidade. Mas, normalmente, quem está na política são os homens brancos, burgueses, normalmente. Juridicamente,
Quem que está também nesse espaço jurídico, se não são também esses mesmos homens brancos? Ideologicamente, aí nós temos a cultura, a mídia, todo um processo midiático e cultural e artístico que faz com que a gente não entenda direito as coisas como elas são. E aí temos também espiritual, a religião. O Marx, ele vai dizer que a religião, ela é o ópio do povo. Por que isso? Nós agradecemos a Deus pelo trabalho miserável o qual nós temos. Então preste atenção comigo aqui. Essa superestrutura faz o que com a gente? Nos engana, nos aliena, tapa os nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar com clareza. Por quê? Porque nós temos essa infraestrutura que a elite econômica, ela está aqui. Então, olhem que beleza que é essa interpretação marxista, ok? Bom, segue comigo aqui. Nós temos então o quê? Que a base da sociedade, ela é o trabalho. Sempre foi trabalho? Nem sempre, mas ela é. E aí por isso que Marx, ele vai nos trazer o quê? Os diferentes modos de produção. Por quê? Nós temos o modo primitivo, temos o modo escravista, temos o modo feudal e o principal, que é o capitalista. Só que o Marx, ele nota que sempre teve o que? Uma luta antagônica entre o capitalismo, burgueses e proletariados. Nós tivemos feudalismo, por exemplo, servos e o senhor feudal, os escravos e o senhor de escravos. Então sempre há uma luta. Por isso que é o quê? Um materialismo histórico dialético. As coisas como elas são. Porque o materialismo é isso. Interessante, gente, que o Marx, ele é um revolucionário. Mas olha que contradição. Como sendo revolucionário, se ele parte da realidade material? Se ele parte dizendo para nós o seguinte, é assim. Lógico, o nosso papel é transformar. Como transformar este mundo? Como mudar essas relações que são de exploração? Até porque, pensem comigo, nós não passamos a maior parte do tempo trabalhando? Conseguimos adquirir tudo aquilo que nós queremos? Não. Por quê? Porque nós temos aqui a mais-valia. E é tudo muito bem esquematizado. Onde? Pela infraestrutura. Mas a mais-valia seria o quê? A tua força de trabalho. Porque para Marx, todos nós nos tornamos o quê? Mercadoria. Tu deves pensar, não, prof, eu não tenho nenhum preço, nenhum valor. Não é isso, gente. Temos que entender o quê? Que todos nós somos mercadoria. Um exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês ou vendendo aula? Vocês, quando trabalham, seja no que for, vocês estão vendendo a sua força de trabalho. Então, todos viramos objetos. E aí, Marx nos traz o que? A mais-valia, que é o quê? Dinheiro, mercadoria, dinheiro. A mais-valia é a exploração de nós enquanto trabalhadores. Aquele lucro que o empresário vai ter que não repassa para ti. Até porque tu ficas horas e horas trabalhando e tu nunca vais conseguir ter um salário condizente com as horas de trabalho ao qual tu estás trabalhando. Por quê? Porque nós temos que pensar que essas horas de trabalho são horas de vida. Nós estamos dando a nossa vida. E aí, há mais-valia para o burguês, que é esse empresário multinacional, essa elite, né? Ele jamais vai te pagar aquele valor que é condizente com aquilo que tu trabalhastes. Um exemplo muito prático é o seguinte. Pensem aí, quanto tempo que vocês ficam ali dando likes nas redes sociais? Vocês recebem alguma coisa por esses likes? Quem que recebe alguma coisa? Alguma coisa não, muita coisa por esses likes. As redes sociais. Tá aí, mais-valia. Por quê, gente? Vocês estão lá desprendendo tempo de vocês, perdendo tempo. Falando mais claro assim. Perdendo o tempo de vocês, dando likes, enquanto alguém está enchendo os bolsos de dinheiro. Isso é a mais-valia. E é muito importante de vocês compreenderem o que é burguesia, o que é proletariado. Olha as minhas mãos aqui. Burguesia, proletariado. Porque há uma diferença muito grande. E há essa luta. Mas, prof, essa luta é no fight, é na briga? Não. É uma luta que está no campo até mesmo ideológico. Porque o proletariado, ele não se reconhece como tal. Ele nem entende que ele é explorado. Por quê? Porque todos nós nos transformamos em mercadoria. E aí sempre retomo aqui essa infraestrutura e a superestrutura.
Porque a superestrutura, ela vai justificar essa estrutura. Não vamos longe. Racismo. O racismo, ele é algo que estrutural. Está aqui. Porque ele sustenta toda uma sociedade. O racismo estrutural, ele nada mais é do que um projeto político, econômico e social, que tem como sustentação tudo isso aqui. Vai sustentar e nós não enxergamos que esse racismo, ele é estrutural. Então, olha a importância de Marx para a gente poder ir desconstruindo e compreendendo as relações que o sistema capitalista, ele faz conosco. E além do mais, o sistema capitalista nos aliena. Que alienação? Eu não vejo as coisas com clareza, porque essa burguesia, ela faz questão que a gente não enxergue. Porque imagine, se todo mundo começar a enxergar a burguesia como de fato ela é, ixi, não ia ter espaço para as pessoas na rua, para os trabalhadores na rua, exigindo de fato os seus direitos. De fato, exigindo o quê? Até mesmo a mais-valia, ok? Bom, então nessa aula falamos de Marx e a crítica ao capital, o materialismo histórico ou materialismo dialético, superestrutura, a infraestrutura, os modos de produção. Vimos também que as bases da sociedade é o trabalho, os diferentes modos de produção, a luta entre burgueses e proletariados e a mais-valia. Então, tenho certeza que essa aula mexeu com vocês, não é mesmo? E que juntos conseguiremos transformar. É isso aí, gente. Aproveitem agora e tirem uma fotinho do nosso quadro. Um grande beijo.